Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso sexto encontro sobre o juízo particular e juízo final, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura humana aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. Terminamos o primeiro bloco fundamentando na Escritura um aspecto, uma qualidade, uma prerrogativa de Deus que é muito importante para compreendermos mais na frente, quando chegarmos ao Novo Testamento, como Deus se impostará, como Deus agirá, como Ele se manifestará no nosso juízo particular e no nosso juízo final. Deus pesa o espírito e o coração do homem. Pesar no sentido de conhecer, pesar no sentido de ponderar, de sondar, de investigar, de saber. Deus sabe de tudo. Se no primeiro bloco nós tratávamos de Provérbios capítulo 16, versículo 2, Deus pesa o coração dos homens, Deus conhece o que se passa no interior do homem. No capítulo 24, versículo 12 do mesmo livro, nós temos essa ideia que apresenta mais um elemento muito importante para que ninguém pense que o juízo particular e o juízo final vai acontecer como se de um lado tivesse uma pessoa esquecida e do outro lado um juiz que não lembra bem, que não sabe bem e que, para saber das coisas antes de pronunciar a sua sentença, vai perguntando para o outro: foi que você disse, como você disse e por que você disse, etc. Como se Deus não conhecesse, como se Deus não soubesse absolutamente nada disso. Provérbios capítulo 24, versículo 12, vamos ao texto. Se disseres, mas não sabia, aquele que pesa os corações não o verá? Aquele que vigia a tua alma não o saberá? E não retribuirá a cada qual segundo o seu procedimento? O mas não o sabia se relaciona com Deus. Isto é, jamais podemos dizer que Deus não sabia no momento em que alguma coisa aconteceu, seja do próprio fato, seja de algum elemento que estava envolvido no fato. Por exemplo, a intenção de uma pessoa que está viva, no momento em que ela cometeu ou disse alguma coisa, ou deixou de dizer ou fazer alguma coisa há 30 anos atrás. Deus no máximo só sabia do que ela disse, do que ela fez, mas não sabia da intenção. Ou Deus não sabia exatamente, não estava inteirado a respeito de todos os elementos envolvidos naquela ação. O não saber não se aplica a Deus. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Já tratamos do Salmo 136 e também argumento que aparece no Salmo 138, Senhor, Tu me conheces, Tu sabes quando me deito, quando me levanto. Se eu subo ao céu, eu te encontro lá. Se eu vou aos abismos, lá eu te encontro também. Para onde irei, Senhor? Para onde fugirei, Senhor? Então, aquele que pesa os corações não o verá? Pesar aqui no sentido de saber exatamente, de esquadrinhar, de conhecer no íntimo do coração, no íntimo do homem, ou seja, conhecer as mais secretas, as mais insondáveis aos olhos dos homens, as mais obscuras, se nós quisermos, ou as mais claras, mais evidentes, intenções do homem, Deus as vê. Aquele que vigia a tua alma não o saberá? Alguém talvez fique escandalizado com esse verbo, mas esse verbo não há de ser entendido no sentido de Deus monitorar, no sentido de Ele mesmo reger, Ele mesmo conduzir, como se Ele
Se o mundo, se a nossa existência fosse um grande Big Brother e ele vai automatizando, ele vai conduzindo, ele vai dizendo, ignorando nossa liberdade, nossa verdade, nossa vontade, nossa, aspas, autonomia, e ele fosse o único regente, fosse o único protagonista da história. Nada disso. É vigilância no sentido, ele vê tudo, ele acompanha tudo. Ele é conhecedor, se nós quisermos, em tempo real de todos os nossos atos. Aliás, é mais exato, nem é exato falar de tempo em Deus, porque Deus não conhece temporalmente, Deus conhece eternamente. Ele enxerga todas as realidades, vigia tua alma, portanto não é somente o teu corpo está unido indissoluvelmente à tua alma, a tua pessoa é um composto substancial de corpo e alma, de matéria e de espírito. Deus te conhece como um todo e, vejam, termina o versículo, uma interrogação que é uma afirmação. Como pode uma interrogação ser afirmação? Aqui está o exemplo. E não retribuirá a cada qual segundo o seu procedimento? Sim, porque essa afirmação, aqui apresentada em forma de interrogação, em forma de pergunta, em outras passagens que nós já vimos, ela não tem o ponto de interrogação, tem o ponto de exclamação. Ou seja, Deus retribuirá a cada qual segundo o seu procedimento. Quando você pergunta pela negativa, você está, em certas situações, levando o ouvinte a compreender que existe uma afirmativa na exclamação. Ou seja, a negativa interrogatória, ou interrogativa, é, na prática, uma afirmação na exclamação. É como se eu dissesse, não é Deus Todo-Poderoso? Não, com interrogação. Então, o não é, interrogando, leva o ouvinte a compreender, ele é. Não retribui Deus de acordo com o procedimento de cada um? A prova de que essa negativa na interrogação, essa negativa interrogativa, equivale a uma afirmação na exclamação, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa dos nossos atos, pelo bem ou pelo mal que tivermos feito neste corpo. Avancemos agora, porque ainda temos 5 minutos, e vamos para o Salmo 61, versículo 13, é a última citação para fundamentar a tese segundo a qual Deus pesa o espírito e o coração do homem. Pesar, atenção aqui, isso é antropomorfismo. Pesar significa conhecer, sondar, de forma exaustiva, esquadrinhando nossas intenções mais secretas. Não é pesar no sentido de botar uma balança e botar o coração aqui, esse pesa 15 quilos, aquele pesa menos quilos. O coração puro praticamente não tem peso e o coração cheio de pecado, como se o pecado fosse um peso material. Não. O peso da nossa consciência, sim, sem dúvida alguma, é um eufemismo que significa a minha consciência tem culpa e ela está me martelando. Nesse sentido, se pode falar de consciência pesada. Já consciência leve ou consciência pura é uma consciência que não martiriza você, que objetivamente diante de Deus, não porque você pensa, não porque você age, você acha, mas estamos falando aqui apenas a consciência reta, a consciência iluminada pela palavra de Deus. Se o seu coração não lhe acusa de nada, é obviamente que você não tem peso na consciência. Mas eu repito, peso na consciência é um eufemismo para dizer a consciência que está tendo de fato diante de si os seus pecados, como diz o Salmo 30,
e 1 e 32, enquanto eu conservei o meu pecado, os meus ossos definhavam. Então eu disse, confessarei a minha culpa e vós perdoastes os meus pecados. Então aqui o peso é num sentido comparativo, é num sentido figurado. Vamos então ao Salmo 61, versículo 13, pela última vez, tratando dessa questão de Deus pesa. De um lado, e nossa consciência pesa diante do outro. Mas aqui é peso no sentido Deus pesa, Deus pondera, Deus sonda, Deus conhece. Salmo 61, versículo 13. Ao Senhor pertence a bondade, pois vós dais a cada um segundo suas obras. A questão da recompensa, a questão de Deus nos tratar de acordo com nossa conduta, de acordo com nossa postura, de acordo com o nosso procedimento, é bem anterior. Pensemos no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tanto é que, terminando o Pai Nosso, no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, Jesus diz, se perdoardes aos homens, o Senhor vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o Senhor vos perdoará. Também Jesus, um pouco mais na frente, vai dizer, com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. É assim, o Deus que pesa. Então é correto dizer 2 pesos e 2 medidas. Pesou desse jeito, vai ser pesado do mesmo jeito. Caluniou, vai ser caluniado. Distratou, um dia vai ser distratado. Ainda que você nem imagine, não vai ser agora não, meu bichinho. Fique tranquilo que o mal que você fez, de alguma forma, voltará para você. Com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. E outra, não é medido pelos outros, é medido por Deus. Se você mede uma pessoa com tal critério, Deus vai utilizar o mesmo com você. Por questão de justiça, não é de vingança nem de pirraça. Portanto, vós dais a cada um segundo suas obras. Segundo suas obras. Não é segundo o querer de Deus. Por isso, de certa forma, acontecerá no nosso juízo aquilo que de alguma forma dissemos, pensamos, fizemos ou deixamos de fazer com relação ao próximo. Com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, Deus vos perdoará. Se não perdoardes, Deus também não vos perdoará. Estamos terminando mais um encontro dedicado ao juízo, o 6º. No próximo domingo iremos para o 7º programa. E eu desejo para você uma semana abençoada. Deus seja louvado pela sua, pela nossa existência e que Ele nos abençoe e guarde e nos preserve de todos os males nessa semana que está começando. Até o próximo domingo, se Deus quiser.